A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que assim como também está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Senhor Jesus. Então é muito importante a participação, a interação de todos vocês, interagindo, sendo membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social, deixando nos comentários que você é membro dessa igreja virtual e deixando o número de 1 a 12 dentre os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, do qual você escolheu fazer parte, pois você estará recebendo toda a live de segunda a sexta, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre, e para aumentar a sua fé também. Além das orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte, para todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Então leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que, mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E por mais que nós estejamos aí oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as nossas igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, nós ainda deixamos bem claro, há uma diversidade de ministérios e é necessário que todos estejam juntos cooperando. O templo físico tem a sua utilidade, que é de servir, de proporcionar os 4 alimentos para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus, o Cristo. E todos aqueles que querem um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que nós estamos ao vivo em todas elas neste momento, pedindo um de nossos templos físicos, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E que verdadeiramente todo obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para a mais honra e glória do Senhor Jesus. Dependendo das suas condições financeiras. Exatamente, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do Senhor Deus. Abençoado, é para entrar em contato conosco no privado, que é para que nossas equipes possam lhe anotar e deixar armazenado a sua região e onde você quer que nós levemos um de nossos templos físicos. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus.
Abre o perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela, @igrejasbenditas, @igrejasbenditas, e vai aparecer uma caixinha ali de mensagem, que basta você clicar para você mandar uma mensagem para nós no privado. A questão de meses a gente vai chegar. Exatamente, tudo para a Amazon e Glória Nosso Senhor Deus. Como o apóstolo falou, questão de meses, nós estamos chegando aí na sua região. E vamos à ministração da oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus nesta madrugada. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever em nossos canais de nossas igrejas virtuais, pois aqueles que são inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja agora as abundâncias de poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando todas as portas, portais e janelas dos corpos, almas, espíritos e corações, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live, nesta madrugada da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu também peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início aos sorteios dos 12 rebanhos de Bendito Nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Pois lembrando a todos vocês de por que rebanho, por que bendito, por que ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, ele afirma que ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. E por que de benditos? Benditos é uma classe com promessas. Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, do versículo 31 a 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai e recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E o Senhor Jesus, ao enviar os 70 na missão, lá em Lucas capítulo 10, sempre enviou de 2 em 2. Tudo para a Amazon e Glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E como o Senhor Jesus também afirmou, onde estiverem 2 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Desculpa, achei que eu estava falando devagar. Vou diminuir a velocidade para a Amazon e Glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha então agora o seu número de 1 a 12 para você receber uma palavra do Senhor, nosso Deus, 1 a 12. 12 para você ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus e no decorrer dessa live estar recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. E todos aqueles que estiverem nos acompanhando pela @MillerOfertadim, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai nos encontrar agora ao vivo também em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Então não se esqueça de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o primeiro rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11 são os primeiros a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Que essas orações de madrugada são só para aqueles que estão inscritos nas igrejas. Exatamente. E o primeiro livro a ser ministrado
Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos, é o primeiro a ser ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. E o livro de 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, para a meditação do rebanho bendito par de número 12 e também do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de 1 Coríntios, capítulo 16, para ambos os rebanhos sorteados. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui ao vivo, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois lembrando a todos vocês que estamos aqui verdadeiramente nos posicionando como igreja viva do Senhor Jesus, ao ponto em que estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, porque assim é material de trabalho para que todos possam fazer prova, tanto de nós como de qualquer outro líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E vamos à oração de número 11, lembrando que as orações que são realizadas durante a live, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco nesta live em um só Espírito, realizada durante a madrugada, possam ser lavados, limpos e libertos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, chegando nessas vidas através da Tua santa palavra que está sendo ministrada agora, para que eles sejam curados, fortalecidos e edificados, para produzirem abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam, e exaltem e glorifiquem ainda mais ao Teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for, e quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 16 do livro de 1 Coríntios, vemos toda a organização feita pelas igrejas vivas do Senhor Jesus, que são os seres humanos, que tinham suas atividades de casa em casa, para que verdadeiramente ninguém viesse a ter falta nem necessidade de nada. A coleta para os santos. Quem são santos? Aqueles que estão verdadeiramente na caminhada em Cristo Senhor Jesus, em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que nada mais é que a ciência, o estudo, um significado por trás de cada número presente na Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. E é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver.
Lembrando que perguntas, tiraremos suas dúvidas do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada, é onde nós estamos interagindo com vocês nos comentários. E de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40, é onde eu também estou no @mileofertadim, onde durante toda a live eu interajo mais com vocês, tiro suas dúvidas. Aqui, por ser uma igreja, é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. No Milha Ofertadim não é uma igreja, é o ministério do nosso Senhor Deus, de a igreja viva de Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17, que interage, que examina, que busca verdadeiramente a essência da palavra, da verdade do Senhor. E dá oportunidade a todos vocês também de interagirem. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, a receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos à ministração do livro de Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. 2 Crônicas, que contém 36 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live, nesta madrugada, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então sejam todos muitíssimo bem-vindos para aumentarem a sua fé e terem muita fé também ao se juntar conosco. E o livro de 2 Crônicas, capítulo 23. 2 Crônicas, capítulo 23, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, 2 Crônicas, capítulo 23. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, 2 Crônicas, capítulo 24, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Presta atenção. Lembrando que vou interagir com a sua pergunta no final da live abençoada e é necessário que você leia o capítulo, examine e as dúvidas que forem surgindo para você, você pode anotar o capítulo e voltar no @mileofertadim 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7h40. Ah, Milena, não tem como interagir, é um horário que eu estou ocupada. Então você deixa lá nos comentários, em alguma rede social, as suas dúvidas, as suas perguntas e depois pode assistir a live que fica salva no nosso canal na outra rede social, @mileofertadim, e conferir todas as respostas da palavra do Senhor nosso Deus para o seu coração. E vamos à oração de número 12, a próxima a ser ministrada, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo e fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. E grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que eles venham ser revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que haja cura, proteção, purificação, libertação e restauração dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas,
que estão sendo ministradas agora, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 7. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem: Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Outra 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 23 do livro de 2 Crônicas, vemos mais uma vez a diversidade de ministérios e a responsabilidade daqueles que trabalham na obra do Senhor nosso Deus, de executar todos os mandamentos e os preceitos com perfeição, com santidade. E lá em Apocalipse, capítulo 1, o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes, pois antes somente os reis e sacerdotes quem podiam ter essa maior intimidade no templo do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é muito importante, verdadeiramente, nós nos posicionarmos como suas igrejas vivas. E como está escrito em João 4, do 21 a 26, sermos seus verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho a ser sorteado: rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Deus é o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. E eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, basta abrir o perfil e ir no @mileofertadim ou na nossa igreja virtual @sem ovelhas ou no @igrejas benditas e você vai encontrar o vídeo fixado com as informações no perfil. Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Deus Todo-Poderoso. Quem não conseguiu anotar as bases da Bíblia Sagrada, basta você ir na outra rede social, voltar a live, pausar, ou então buscar depois que a live vai ficar salva, para você examinar nas Escrituras Sagradas cada uma das passagens que foram citadas. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus para a nossa meditação nesta madrugada. Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito
par de número 4, Hebreus capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 4, para o rebanho bendito par de número 4, Hebreus capítulo 3. Para o rebanho bendito ímpar de número 3, Hebreus capítulo 4, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, deixando bem claro, a gente não está pedindo, a gente apresenta a necessidade que vocês têm de ofertar nesse ministério do Senhor para conosco. Basta você examinar nas Escrituras Sagradas as bases da Bíblia que nós passamos para todos vocês. Tanto é que nós não ficamos insistindo em nada, a gente simplesmente fala da necessidade. E por que a gente fala? Porque senão a gente vai estar cometendo uma iniquidade. Assim como o apóstolo Paulo pediu perdão à igreja de Coríntios por ele ter cometido tamanha injustiça com eles, por não haver cobrado o direito do qual ele tinha pelo trabalho que ele vinha exercendo no meio daquela igreja, para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E a oração de número 4, a próxima a ser ministrada. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, e juntamente com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos seguidores e inscritos, membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Presta atenção mesmo. Vamos à ministração no livro de Hebreus capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de Hebreus, deixa claro como o Senhor abomina a ingratidão e a incredulidade. Então devemos verdadeiramente, como o Senhor Jesus afirmou, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Isso é até uma forma de misericórdia do Senhor para conosco. Porque se mesmo vendo os mesmos sinais, milagres, prodígios e maravilhas, que naquela época o povo, o Senhor, operava através do povo, e hoje em dia, ainda com o conhecimento que nós temos, as pessoas ainda insistissem em não verdadeiramente exercer a palavra e a justiça do Senhor, em não acreditar, em não crer que Senhor Jesus o Cristo é o único Senhor e Salvador, o juízo seria ainda mais pesado. E o nosso Senhor é bondoso, misericordioso e justo. E Ele dá tempo de se arrepender. O povo no deserto teve 40 anos para mudar o seu coração, para verdadeiramente buscar ser sincero e transparente para com o Senhor, de confessar ao Senhor em espírito e em verdade, em qualquer lugar.
Da mesma forma que eles clamavam ao Senhor na tribulação do Egito, eles deviam continuar confiando e clamando ao Senhor nas tribulações no deserto, pois o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós também não podemos ser inconstantes. Nosso coração, nossa fé deve estar firmada sobre a rocha, que é o nosso Senhor Jesus, que é aquele que ouve a palavra dele e a coloca em prática, que se torna a ovelha, que será chamado de bendito do Pai, porque em nome do Senhor Jesus ama os pequeninos irmãos através de atitudes. Mateus 25, versículo 31 a 46. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, em verdade, em qualquer lugar. Agora é uma questão de vocês examinar. Vocês são verdadeiros ou vocês são falsos? Se vocês são verdadeiros, vocês certamente vão adorar a Deus aí dentro da casa de vocês, certo? Verdadeiros adoradores, então é isso aí. E como você viu aqui a pregação, por isso o Senhor Jesus fez todo mundo rei e sacerdote, porque só santo pode entrar dentro do templo para poder fazer culto para Deus, tá bom? Exatamente. Então por isso aí que vocês prestem bem atenção. Exatamente, aí tem hoje em dia uns segmentos de fé religioso que falam do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, que falam que santo é só Jesus. Então pronto. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Aberto, de forma nenhuma. Exatamente. E vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, a receber a palavra do Senhor para a sua meditação. E o rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1, é o próximo a ser ministrado. Lembre-se de escolher também um número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu sortearei mais 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para mais honra e glória no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao sorteio do capítulo de Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, Deuteronômio, capítulo 29. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, Deuteronômio, capítulo 30, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para levar a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao coração, lar, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem. Como o nosso apóstolo falou ainda há pouco, sendo um verdadeiro adorador, buscando e adorando ao Senhor, aonde quer que você esteja. E vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que haja, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que todos aqueles que estão buscando ao Senhor nesta madrugada, fazendo a verdadeira obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, nessa igreja virtual, @igrejas benditas, sejam revestidos desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, com as abundâncias de poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, curando, restaurando e renovando seus corpos, almas, espíritos e corações, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. O abençoado, medite em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Busque verdadeiramente tirar esse jugo, esse fardo pesado que está sobre você, lançar sobre o Senhor Jesus e tomar o jugo e o fardo dele, que é leve e suave, para que você possa produzir frutos e receber a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, e se libertar daquilo que o inimigo está tentando fazer com que você não seja frutífero. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. É importante verdadeiramente nós buscarmos a presença do Senhor em todo lugar,
aonde nós estivermos, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para cada uma de nossas vidas. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 9. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes, e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viestes a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos. Tomamo-lhes a terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas e a meio tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 29 do livro de Deuteronômio, é importante, mais uma vez, o Senhor testificando em todas as palavras a importância que tem de nós demonstrarmos, através das nossas obras, dos nossos frutos, a gratidão que temos para com o Senhor. O povo aqui, por um tempo, estava cego, não estava conseguindo enxergar as maravilhas do Senhor. Então, se você também pode estar nesse momento dessa forma, não enxergando tudo aquilo que o Senhor já operou na sua vida, peça a Ele para abrir os seus olhos, para fazer recordar de tudo aquilo que Ele já te fez, para que você pare de ficar nessa cobrança de Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus vai aquilo outro. Lembre-se, você é o servo, Ele é o Senhor. E se você quer tudo que você pedir lhe ser concedido, você precisa ser amigo dEle. E para ser amigo dEle, palavra do Senhor Jesus, João capítulo 15, versículos 14 e 15. Se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Justamente aqui, todo o povo era servo, e com isso não conseguiam enxergar as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor operava, mesmo que de forma escancarada na frente deles. Amigo tem que dar frutos, não esqueça Exatamente. disso, tá bom? E amigo tem que dar frutos. E aqui nós vemos também a recompensa daqueles que guardam e praticam a palavra do Senhor no versículo 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Promessa também em Salmos 1, versículo 3, Salmo 128, versículo 2, Tiago, capítulo 1, versículo 25. É tanta passagem de promessa, de prosperar em tudo aquilo que você fizer. Gente, eu tô falando de você pegar, fazer um bolo que era pra solar, o bolo saiu, o bolo mais gostoso do mundo. Em tudo o Senhor prospera. Quando nós, em primeiro lugar, nos posicionamos para obedecer e para colocar em prática, para produzir frutos, e frutos em abundância. Não faz um dia e falou, não, minha cota do ano eu já bati, tô tranquilo agora, se Jesus me levar, eu já tô satisfeito. Continuem verdadeiramente como o apóstolo Paulo, mesmo com tanta obra, com tanto fruto, ainda não acreditava ser tudo perfeito. Queria continuar ainda aperfeiçoando ainda mais as suas obras, sabendo que o Senhor Deus que o fez perfeito. Livro de Filipenses, capítulo 3, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E é importante nós agora buscarmos em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas nos comentários, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Livro de Filemão, capítulo 1 e único. Mais uma vez o Senhor testificando cada uma palavra, impressionante, tudo através de sorteio. Mas como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Todos os livros até agora batendo sempre numa mesma tecla, nos instruindo e nos direcionando para a vontade, o caminho que o Senhor quer, o melhor que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam.
Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação dos rebanhos benditos par de número 8 e do rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação desses rebanhos sorteados. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, interagindo com a palavra do Senhor nosso Deus e levando a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Oração de número 3 é a próxima oração a ser ministrada nesta madrugada. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta madrugada, nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, derrubando por terra todo o mal, toda obra do mal, todo impedimento e toda cegueira, para que essas pessoas possam verdadeiramente enxergar as tuas maravilhas e possam praticar as tuas verdadeiras obras e produzirem frutos em abundâncias, para que haja agora também as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Abra o perfil, vá na aba de seguindo e siga nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais para receberem orações todas as madrugadas também e uma vez por semana, diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vamos à ministração no livro de Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 10. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo 1 e único do livro de Filemão, vemos aqui verdadeiramente a demonstração de alguém que faz a obra do Senhor com gratidão, com alegria, que ama o próximo, que ajuda o próximo, verdadeiramente priorizando a palavra do Senhor, o reino e a sua justiça. Pois logo mais o apóstolo Paulo até fala, sei que vai fazer até mais daquilo que eu pedi. E é muito importante nós estarmos com esse espírito voluntário, do qual verdadeiramente possa estar com alegria, fazendo a obra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, com alegria e com perfeição e santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor nosso Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação nesta madrugada. E o livro a ser ministrado é o livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 6 e do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação dos rebanhos sorteados. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Deus. Se inscreva ou nos siga e convide outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nesta madrugada. A oração de número 8. Vou lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias. Em letras, que são as Escrituras Sagradas,
números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e também em cores, que o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E lembrando que a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tenha apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração da oração de número 8. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam revestidas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Obadias, capítulo 1, e único do versículo 15 ao versículo 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo. Todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único do livro de Obadias, testificando mais uma vez o resultado das nossas obras e dos nossos frutos, e como o Senhor honra aqueles que honram a Ele, e também traz o juízo e a justiça sobre aqueles que se levantam contra quem é protegido pelo Senhor nosso Deus. Então devemos sempre buscar a presença do Senhor, andar em santidade, em santificação e em purificação, para que o Senhor possa pelejar ao nosso favor, para que através dele nos honrando, ele venha a ser ainda mais exaltado, pois através do Filho sendo glorificado, o Pai é ainda mais glorificado, para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 21 deixa claro: salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E lá em João 7, versículo 24, o Senhor Jesus foi claro: julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E em Mateus 16, do 24 a 27, o Senhor Jesus afirma que vai recompensar ou vai pagar a cada um segundo as suas obras. Então devemos sempre examinar com muita atenção e cuidado a doutrina que nos vem sendo apresentado nas igrejas, porque o apóstolo Paulo também foi claro: se lhes apresentarem outro evangelho, um evangelho distorcido, que seja anátema, ou seja, maldito, maldição, então devemos sempre tomar o exemplo da igreja de Bereia. Atos 17, versículo 11, ouviam a pregação de Paulo e iam examinar nas escrituras sagradas
para ver se o que o Paulo estava falando era aquilo que estava escrito. Da mesma forma, nós devemos nos posicionar assim. Tanto é que nós temos aí nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês examinarem, para vocês se posicionarem, para que mesmo quem não tem conhecimento, discernimento, entendimento, ou até sequer tem temor sobre as Escrituras Sagradas, possa fazer prova de nós, da nossa palavra, e prova da palavra de todo aquele que fala em nome do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, e se diz ser líder. E a denúncia é a denúncia de número 71, pois nós devemos examinar as obras e os frutos do nosso líder, para que não sejamos enganados e nem confundidos, e cumpramos à risca todos os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus, e muita atenção. São mais de 70 denúncias, sendo essa a denúncia de número 71, com 2 afirmações das 12 igrejas virtuais, que se você provar para nós na Bíblia Sagrada que são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, estamos afirmando que o mandamento do Senhor Jesus, o Cristo, não é para você mandar, chamar, buscar, trazer, nem convencer as pessoas a virem ou entrarem no templo chamado Igreja de 4 Paredes, afirmando que eles terão a salvação dessa forma. Em segundo, nós também afirmamos que o mandamento do Senhor Jesus, o Cristo, é de você ir às casas das pessoas para ensinar ou pregar o Evangelho. Examine Mateus 28, com foco nos versículos 18 a 20, para batizar e também santificar as casas para elas serem do Senhor Jesus, com orações. Examine Mateus 21, com foco nos versículos 13, 15 e 16. Ouvindo ou fazendo, com santificação, para que as pessoas vejam o Senhor Jesus em suas vidas e terem a vida eterna livres, e não serem presos eternamente como quem não tem obras. Examine Mateus 16, com foco no versículo 27, Apocalipse 3, com foco no versículo 19 e 20, Apocalipse 20, com foco nos versículos 11 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 32, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós nesta madrugada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro é o livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Também se inscreva ou siga nos canais e perfis e redes sociais de nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de todas as nossas 12 igrejas virtuais. E tem live de segunda a sexta com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, além de que todos aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. E vamos à ministração do livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Gálatas, capítulo 3, para a nossa meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E daqui a pouco, de 1h12 até 1h24, nós estaremos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como. Seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos à oração a ministração da oração de número 7, para a Amazônia e glória do nosso Senhor Deus. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e purificadas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, para que eles possam ser vivificados e louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração. No livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 11 ao do versículo 6 ao versículo 12. Gálatas, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de Gálatas, é muito importante a gente abordar para que vocês tenham ciência de que nas Escrituras Sagradas não tem só a lei do Senhor Deus, não tem só a lei de Moisés, no caso. Tem a lei de Moisés, a lei do Senhor Deus, a lei do Senhor Jesus. E aqui nesse caso, as leis que o apóstolo Paulo estava se referindo eram as leis de Moisés. Que você fazer com base nas leis de Moisés seria em vão, porque o Senhor Jesus foi claro. Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não anular a lei da verdade, a lei da liberdade, a lei do Senhor Jesus, o Cristo, nem a lei do Senhor Deus, apenas para um pretexto para acomodar a sua carne. Pois aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que é necessário a fé, e a fé sem obras é morta. Tanto é que aqui no versículo 12 está escrito: ora, a lei não procede de fé, mais uma vez, a lei de Moisés, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Porque os preceitos, os princípios da lei de Moisés sempre foi com base na palavra do Senhor nosso Deus. Ou seja, se você observar os mandamentos do Senhor, os princípios, os preceitos do Senhor nosso Deus, e os colocar em prática, você irá viver, pois foi essa também a promessa do Senhor Jesus. Aquele que ouve a palavra dele e a coloca em prática é firmado sobre a rocha. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que você estará recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Mais uma, né? E quem perdeu as orações, as ministrações, a live vai ficar salva em outra rede social, @Igrejas Benditas. E lembrando a todos vocês que daqui a pouco vou interagir com vocês, tirar suas dúvidas nos comentários, perguntas com porquê, pra quê e como. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus.
Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 23. 2 Crônicas, capítulo 23, para quem escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, para quem escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar em Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, para quem escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 6. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, é uma meditação para todos nós e também para todos aqueles que escolheram o número 3. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vou dar agora uns comunicados muito importantes para todos vocês. Enquanto isso, vão deixando nos comentários suas dúvidas, perguntas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias, que nós já estaremos interagindo com todos vocês. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que são realizadas durante as lives, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações também de madrugada, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E você também tem a flexibilidade nos horários. No horário da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07, no horário da manhã, no @A Igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, e na parte da tarde até a noite no @AIG 1318 37300 a partir das 16h48, para vocês buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou é eles quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada. E com isso, conosco, todos os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Então todos vocês que conhecem as autoridades políticas na sua região, entre em contato com eles para que eles peçam um de nossos templos físicos para a região deles. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
uma verdadeira obra do Senhor que faz a diferença e leva à conscientização, para que todos nós vivamos em união, independente de classe, de condição social, de patamar, todos estejamos sempre nos respeitando uns aos outros, nos submetendo às autoridades, como é mandamento do Senhor nosso Deus, e como nós afirmamos na nossa denúncia de número 61, que a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal das autoridades constituídas pelo nosso Senhor Deus, dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E nós devemos tomar sempre muito cuidado, porque as igrejas que têm essas atividades ou atitudes vão contrárias à palavra do Senhor Deus e trazem muitas pragas e maldições, tanto para elas quanto para o povo que diz ser dela ou que ela é deles. Então devemos estar sempre atentos, com muita atenção. Estamos oferecendo, se não me engano, são 120 ou 200 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estão mentindo. 120. São 20 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo sobre essa afirmação. Tudo para a Amazônia e Glória no Senhor Deus. O abençoado que quer saber mais informações, como faz? Você entra no privado, através dessa rede social e mesmo tem privado, entra no privado e entra em contato conosco, dizendo em que exatamente você quer mais informação, e a nossa equipe vai estar te respondendo. Tudo para a Amazônia e Glória no Senhor Deus. Seja para ser membro, para trabalhar conosco de maneira física, de maneira material ou de maneira espiritual, recebendo o seu salário. Nós temos oportunidades para todos vocês, verdadeiramente, interagirem conosco, cada um na sua área, no seu patamar, todos juntos em um só espírito. Peça uma para o seu município. Em qualquer lugar do Brasil, é questão de meses que nós vamos chegar, tá bom? Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí o abençoado falou ali, eu provo que vocês estão certos, mas isso aí, abençoado, no caso não tem prêmio, galardão espiritual. Se você sair por aí espalhando a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça, mostrando verdadeiramente as nossas obras, nossos frutos, como nós estamos trazendo a essência da palavra do Senhor, você receberá também galardões espirituais. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 16, 24 a 27. Poxa. Tudo para a Amazônia e Glória no Senhor Jesus. A abençoado perguntou quando vai ser no monte. No caso, as lives e as ministrações não vão ser realizadas no monte, até porque nem tem internet lá. Mas aqui, o nosso sacerdote apóstolo vai orar por todos vocês, todas as madrugadas. Ele ora por todos aqueles que estão inscritos ou seguindo as nossas igrejas virtuais. No monte, a gente vai ver isso aí com certeza. Com certeza, porque esse ministério ele é do monte. Você sabe que tem quase 30 anos que eu não falto uma semana. Glória ao Senhor Jesus. Nunca faltei, há quase 30 anos. Então, certamente, eu vou fazer uma base, com certeza, nos montes, para essa igreja. Então pode ter certeza disso, que o monte é onde todos aqueles que trabalham comigo, falou de monte, tem preferência. Glória ao Senhor Jesus. Inclusive o Monte da Luz, abençoado. A gente não esqueceu do Monte da Luz, tá bom? Não. Exatamente. Você tem que falar aí quantos minutos é daí pro centro de São Paulo. Exatamente. Que a gente já tá falando, nós estamos falando desse monte aí, com certeza. Tudo para a Amazônia, glória ao Senhor Jesus. Não, abençoado, não sou de menor. Eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para essa obra do Senhor nosso Deus. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Através de montes, tá vendo aí? Exatamente. Através de montes, isso daí, ó. Oração Glória no a monte. Deus. Isso aí, ó. A abençoada comentou, ainda bem que já faço parte. Hoje, ore por mim, apóstolo. Com certeza, mesmo, com certeza. A minha oração para todos aqueles que estão inscritos na nossa igreja, hein? Exatamente. Inscritos na nossa igreja. Toda madrugada, sem faltar nenhuma, estamos lá de joelho orando. A abençoada comentou, eu gostei muito que vocês pregam a verdadeira palavra de Deus. É o nosso dever e a nossa obrigação. Estamos aqui para dar oportunidade a todos vocês também de participarem, de interagirem, de terem material de trabalho para também fazerem as suas obras e os seus frutos. Tudo em nome do Senhor Jesus. Por esse motivo que nós colocamos 10 milhões de reais, provando que vocês estando conosco, vocês não estão agindo da forma mais certa que tem. Nós somos mais eficientes do que qualquer um tempo físico. Vocês não conseguem provar isso para o tempo físico, mas nós conseguimos provar. Por esse motivo, nenhum deles apareceu. Exatamente. Certo? É muito mais fácil vocês terem a salvação conosco do que nos tempos físicos, tá bom? Junto conosco, exatamente.
E aqui a abençoada comentou, quanto tempo tem a igreja? Então, são mais de 20 anos de preparação, quase 30 anos de preparação, e nós já viemos na atividade, sempre trabalhando de casa em casa, mas aqui na internet nós iniciamos já tem quase 2 anos, que nós estamos aí na internet, nos posicionando, já alcançamos mais de 30 países, em todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento. Para todos nos examinar, porque nós vamos chegar com os templos em todos os municípios do Brasil, de uma vez só. Então precisamos de vocês aí para poder... Para mais uma glória no eu quero aqui, eu quero ali, eu quero cá, em qualquer lugar do Brasil, tá bom? A gente primeiro cumpriu o tempo determinado pelo nosso Senhor Deus para começar a obra com perfeição, para que assim como está escrito lá em Lucas capítulo 14, antes de iniciar a obra, primeiro examine os seus recursos e condições financeiras, para que não venha outro examinar e encontre algum defeito. É isso aí, então é necessário você ver. Então primeiro que você vê que é necessário haver uma preparação. É necessário realmente ter um projeto, um planejamento, é necessário ter uma planta. Não é assim, de uma hora para outra você vai abrir um templo. O Senhor Jesus falou assim, tudo bem, você pode abrir, mas desde o momento que você arca com todas as condições jurídicas e espirituais que tem que ser feita. Exatamente, porque lembra que eu falei com vocês? Os 4 alimentos, alimento para o corpo, para a alma, para o espírito, para a aliança, do jugo e do fardo do Senhor Jesus. Exatamente. Por mais que naturalmente as igrejas, os templos físicos, são vistos como realmente um comércio, nós devemos lembrar que não é um comércio com fins lucrativos. Tem lucro? Sim, porque o Senhor abençoa. Mas o foco, o coração não pode estar em juntar lucro, porque nós devemos lembrar que devemos juntar tesouro nos céus, onde verdadeiramente o nosso Senhor é aquele que está nos aguardando. Ninguém pode entrar dentro de um templo e ter necessidade de calçar, vestir, beber, dormir, comer. Não pode ter esse tipo de necessidade. Então, a hora que vai abrir um templo, preste bem atenção. Ainda mais com o salário do obreiro também, mais uma vez. Salário do obreiro. Porque não pagar o salário do obreiro é cometer iniquidade. Aí toda a igreja é condenada, tanto os líderes, como também as pessoas que seguem também os líderes. Diz Palavra que ela é dele. do Senhor Jesus, 23, versículo 15. Mateus 23, versículo 15. Palavra do Senhor Jesus. Mateus 23, versículo 13, onde ele afirma que os líderes não entram no céu e impede aqueles que estavam entrando de entrarem também. E em Mateus 23, versículo 15, que o prosélito, que para quem não conhece o significado, é o seguidor de uma religião ou de um líder religioso. Ele é condenado 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou, porque ele tem o dever, a obrigação e o mandamento do Senhor Jesus de examinar as obras e os frutos do seu líder, de colocar à prova todo e qualquer espírito. Mateus 5, Mateus 7, Mateus 15, Mateus 23... João 25, capítulo 7. É muita passagem. Muita passagem. Isso que o apóstolo citou é só do Senhor Jesus, sem contar as partes que os apóstolos também sempre exortaram. E nós estamos aqui dando oportunidade para todos vocês. Podem tirar suas dúvidas nos comentários. Fazer suas obras. Exatamente. E sendo membro da nossa congregação pode se juntar com as outras. Porque o Senhor Jesus disse bem claro, aquele que nós juntos espalha. E o reino dividido não prospera. Todos nós somos do Senhor Jesus. Exatamente. O fato de uma igreja estar fazendo errada não dá o direito de falar que ela não é. Exatamente. E aqui o abençoado perguntou, por que o apóstolo não aparece? O nosso apóstolo, ele gosta de continuar nesse anonimato, porque ele gosta de não ser tratado de maneira diferente após descobrirem quem ele é. Porque ele continua com o trabalho em hospitais, presídios, na rua, com moradores de rua, de casa em casa, andando aí realmente procurando para poder fazer a obra, para poder servir. Porque devemos lembrar que o apóstolo, ele é um cargo para servir. Ele tem que ser o mais servo de todos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E aqui o abençoado comentou, Mateus 24, Jesus afirma que através do evangelho ser pregado para todas as criaturas, aí a rede social cortou, mas haverá realmente a salvação e livramento para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E é muito importante realmente, e você falou sobre pregar, ser pregado. E tem 2 passagens, que uma falando sobre pregar o evangelho e a outra sobre ensinar, porque uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, e ambos são necessários. É necessário quem explique, quem ensine, quem pregue, quem verdadeiramente venha demonstrar como é viver o evangelho do Senhor Jesus. E um detalhe muito importante, Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo você ouvir a palavra de Deus como está escrito na Bíblia.
Não é quando eu prego para você, não é quando eu ensino para você, não. É quando você ouve a palavra literalmente como está escrito. Aí é que você vê fé. Por esse motivo, a nossa igreja hoje é a que mais leva fé para as pessoas. Porque é necessário você ter muita fé. A fonte que tem que ser uma só. A Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. E tudo que você encontra nas nossas igrejas virtuais é 100% a palavra do Senhor nosso Deus. Abençoado citou a passagem do Senhor Jesus. E de fazer discípulos. Exatamente, isso aí. E aí, quer dizer, eu estou naquele patamar onde Paulo, a maioria dos discípulos de Paulo, ninguém nunca tinha ouvido nem a voz dele e nem visto o rosto dele. Assim que está escrito. Ninguém nunca viu o rosto dele nem a voz dele. Mas era tudo através de carta. Através de carta o Espírito Santo testificava as cartas que Paulo realmente estava escrevendo. E com isso, pessoas iam se convertendo. Então você vê o que ele fez através de carta. Imaginem hoje se ele tivesse a internet. Exatamente. A gente vê aí como realmente devemos lembrar que quando a gente afirma que nós somos mais eficientes que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, não é por incompetência deles não, tá? Porque se eles estivessem vivendo na nossa atual sociedade com os recursos e condições, o Senhor Jesus já tinha voltado, porque o verdadeiro evangelho já teria sido espalhado a toda criatura. Então devemos tomar sempre muito cuidado, porque nós seremos ainda mais cobrados do que eles. Se sem acesso, sem recursos, eles evangelizaram metade do continente, metade do planeta, nós devemos tomar muito cuidado. Porque se a gente agora falando uma única palavrinha, aqui bilhões de pessoas em todo o mundo, em todas as redes sociais, podem ter acesso à graça de Cristo, e a gente não usar desses recursos, dessas ferramentas, se omitir falando, não, tem que pregar em Jesus só no templo de 4 paredes. Sendo que isso não foi esse ensinamento? Não tem nenhuma passagem na Bíblia Sagrada mandando fazer isso? Isso aí. E nós estamos falando para vocês, gente, não só vocês pedem para o seu município, mas com essa pessoa de outro município, peça para ele pedir também, entrar em contato conosco e pedir. Por quê, gente? Nós vamos trazer uma revolução para cada município que a gente chegar. Porque nós vamos pagar obreiros para poder ser que nem carro de aplicativo. Nós vamos pagar obreiros para ser que nem carro de aplicativo. Você vai precisar de um obreiro precisar de uma ajuda, você vai pegar no aplicativo ali, vai chamar e rapidamente um obreiro vai estar chegando na tua porta aí. Qual é a ajuda que você está precisando? Qual o socorro que você está precisando? Essa é a igreja verdadeira do Senhor Jesus. É o avivamento que está acontecendo no Brasil. Agora, todos vocês aí, ó, eu sei que tem milhões me ouvindo. Peça a igreja para ir, para poder, e estamos indo para poder juntar, não estou para chegar naquela guerrinha, não vem para cá, não, gente. Fazer a obra do Senhor de forma específica. Vamos colocar obreiros em todos os municípios, que nem carro de aplicativo, gente. Você vai pedir ajuda e o obreiro vai chegar na tua porta. Glória ao nosso Senhor Deus. É mais eficiente ou mais eficiente do que qualquer no tempo físico? Exatamente. Pessoal, de verdade, muito linda essa obra. Meus olhos encheram aqui. E é muito importante nos alegrarmos pela obra do Senhor, pela palavra do Senhor está sendo exaltada. E outro abençoado comentou, vocês estão espalhando o correto, o evangelho. Tudo para mais honra e glória. Faça parte, se ajuda conosco. Exatamente. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, com a permissão do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a partir de 00:07 até 1h24 da madrugada. Aguardo vocês também no @MileOfertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, para interagir mais com vocês durante toda a live. E aguardo vocês nas próximas lives. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E meu muitíssimo amém e gratidão.